Olá meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, gente, o negócio é o seguinte: hoje eu vou estar participando de um treinamento para os retornos das aulas. Todo professor vai ter que fazer isso. Então, como eu não podia estar trabalhando com vocês no Zoom e estar participando desse treinamento, eu conversei com a Márcia e ela me liberou que eu pudesse gravar essas 3 aulas hoje e colocar para vocês. Então, nessas 3 aulas hoje, eu vou dar 2 aulas, né, do conteúdo, 2, 3 aulas do conteúdo e uma aula de revisão, a revisão que eu passei lá na plataforma para vocês responder com vocês aquelas 4 questões. Então, o primeiro assunto que eu vou trabalhar hoje é esse assunto aqui de relações entre as razões trigonométricas. E é o seguinte, gente, existe, e a gente estudou essas 4 relações. Do triângulo retângulo, né, que a gente tem um ângulo de 90 graus, e o ângulo alfa, a gente tem o seno, que é a relação 1, a gente tem o cosseno, que é a relação 2, a gente tem o teorema de Pitágoras, né, que é a relação 3, e a gente tem a tangente, que é a relação 4. Então, o que ele trouxe aqui para vocês? Uma revisão. Esse é o setor B, né, na página 111. Então, ele está trazendo uma revisão do que a gente trabalhou aqui em trigonometria. A gente trabalhou essas 4 relações. 3 relações, eu falo 3 no sentido que é a do seno, do cosseno e da tangente, e a teorema de Pitágoras que a gente tinha estudado em aulas anteriores. E agora eu vou apresentar para vocês uma relação nova, que é a relação fundamental da trigonometria. Tá? Qual é a relação fundamental da trigonometria? É que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então tá aqui. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Vocês vão levar essa relação até o final do ensino médio. E essa relação, ela é muito importante no sentido de que quando o comando da questão te dá o seno, você pode descobrir o cosseno. E se ele te der o cosseno, você pode descobrir o seno. E se ele te der a tangente, você consegue descobrir o seno e consegue descobrir o cosseno. Através dessa relação aqui, ó, que é a relação entre o seno, o cosseno e a tangente. E que relação é essa? Que a tangente de um determinado ângulo é igual ao seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo. Tá? Então, o que tem de novo aqui hoje, no setor B, na frente B, é a relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, e que a tangente alfa é igual, né, o seno dividido pelo cosseno. Tá bom? Aí, o que acontece? Vamos virar a página aqui. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês, eu acho. Não, eu coloquei direto a questão 24, né? Questão 24 fala assim: considere um ângulo agudo de um triângulo retângulo, cuja medida é igual a x. Sendo o seno de x igual a 3/4, calcule o valor do cosseno e da tangente de x. Então, tudo isso que a gente está aplicando é no triângulo retângulo. Lembra lá, seno, cosseno e tangente só pode ser aplicado em triângulo retângulo. Essa relação fundamental da trigonometria só pode ser aplicada em triângulo retângulo. Então a gente sabe que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ele deu no comando da questão que o seno de x é igual a 3/4, ou seja, eu não vou usar alfa, vou usar x, né? Eu posso fazer essa substituição. Então, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se ele quer descobrir o cosseno, o que eu vou fazer? No lugar do seno, eu vou colocar o que ele vale, que é 3/4. Então, tá aqui, ó. Seno de x vale 3/4, mas aqui é seno ao quadrado. Então, eu coloco 3/4 elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Repete o restante, pega esse cara que está positivo, passa negativo. Pega esse 16, tira MMC. De 1 em 16, o MMC é o 16. 16 dividido para 1 é 16, vezes 1 é 16, não é isso? 16 dividido para 16 é 1 vezes 9 é 9. 16 menos 9 é 7. Essa potência pode passar na forma de raiz.
E aí a raiz quadrada de 7 não é exata, eu deixo 7. A raiz quadrada de 16 é o quê? 4. Tá? Então esse é o valor do cosseno, só que ele pediu o valor da tangente também. Mas nós sabemos que a tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Se eu já sei quem é o seno de x, que é 3/4, e qual é o cosseno de x, que é raiz de 7 sobre 4, é só substituir. Como os dois denominadores são iguais, eu vou cortar. Tá bom? Então sobrou 3 e sobrou 7. O 4 e o 4 cortou, tá aqui. Como raiz de 7 é um número irracional, eu vou racionalizar o denominador. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Então vai ficar 3 raiz de 7 dividido por 7. Então esse é o valor da nossa tangente. Essa é a resposta da questão 24. Questão 25. Determine o valor do cosseno de x da tangente x, sabendo que x é um ângulo agudo e que seno é igual a 2/3. Então bora lá. Cosseno de x, né, ele pediu, isso. É 25? Isso. Ele pediu o cosseno, a tangente, ele deu o valor do seno, que é 2/3. Eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, relação fundamental da trigonometria. E aí no lugar de seno eu coloquei 2/3, ó, seno de x, aqui é seno ao quadrado, então tem que colocar elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, esse cara tá positivo, passa negativo. Tiro o MMC de 1 e de 9, que é 9. 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes 1 é 9. 9 dividido por 9 é 1. Vezes 4 é 4. 9 menos 5. 9 menos 4 é 5. Essa potência passa na forma de raiz. Raiz quadrada de 5 sobre 9. A raiz de 9 exata é 3. A raiz de 5 não é exata, vai deixar assim como raiz de 5. Então, o cosseno de x é raiz de 5 sobre 3. Como ele quer a tangente, eu sei que a tangente é seno sobre cosseno. No lugar de seno eu coloco 2/3, no lugar de cosseno eu coloco raiz de 5 sobre 3. Corto 3 com 3, sobrou 2/5. Não posso deixar assim, porque esse 5 aqui é um número irracional. Vou racionalizar meu denominador, vai ficar 2 raiz de 5. 2 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, né? Quando eu quero racionalizar, eu repito em cima e embaixo. Então vai ficar 2 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, é a raiz de 25. E a raiz de 25 é o quê? 5, tá aí a resposta da 25.